Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Sejam bem-vindos, boa noite, amigos, boa noite, Ana Lu, boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia, boa noite, Ana Lu, boa noite a todos que nos acompanham em mais esse programa. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Boa noite, Luzia, boa noite, Zé Mauro, boa noite, queridos amigos. Aqui no Rio estamos com uma chuvinha, mas estamos aqui, firmes e fortes, né? Para realizar mais um programa Viver no Mundo. E vamos lá. Não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho, que é muito importante para a rádio, para o programa. E antes de começarmos, vamos orar. Ana Lu, você faz para a gente a prece de abertura? Faço sim. Vamos fechar os nossos olhos, meus queridos irmãos, e vamos esquecer os problemas, os aborrecimentos, e aproveitar esses breves momentos que estaremos envolvidos pelas boas vibrações celestiais. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma noite para o estudo da doutrina espírita. E nós, humildemente, te pedimos que possamos receber os estudos, que as nossas casas possam ser harmonizadas e que possamos, na noite de hoje, compreender um pouquinho mais do real significado desta bela doutrina. Abençoa, Senhor, a nossa noite com muita fraternidade e caridade. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. E vamos lá para o nosso tema de hoje, para o nosso bate-papo. E nós vamos hoje falar sobre desastres naturais. E há algumas poucas décadas atrás, nós começamos a nos preocupar com o meio ambiente, nossos rios, nossos mares, nossas matas, com os animais. Mas não se modifica a mentalidade de um povo de uma hora para outra, muito menos de um planeta inteiro. É preciso muita informação e muita orientação para que a conscientização das pessoas aconteça. É um processo lento, né? A natureza não dá saltos, nós não damos saltos. O nosso processo é muito lento. E até hoje há pessoas que afirmam que a agressão ao meio ambiente não tem relação com a mudança climática catastrófica que nós vemos acontecendo em vários pontos do globo terrestre. E na década de 70, começaram a aparecer entidades voltadas para a preservação da natureza e a conscientização das pessoas e dos governos sobre o meio ambiente e sobre a natureza de uma maneira geral. E nessa década foi que surgiu a hipótese Gaia, que foi elaborada por um cientista inglês, né, James Lovelock,
e que causou um forte impacto a nível mundial sobre essa hipótese Gaia. E segundo essa hipótese, o planeta era um imenso organismo vivo, capaz de obter energia para o seu funcionamento, regular o seu clima e a sua temperatura, eliminar os detritos, combater as próprias doenças, ou seja, assim como todos os outros seres vivos, a Terra, o planeta, seria um organismo capaz de se autorregular. E também nessa hipótese Gaia, surge também, ela sugere que os seres vivos são capazes de modificar o ambiente em que vivem, para melhor ou para pior. E essa mesma afirmação nós encontramos na doutrina espírita. É a ciência, mais uma vez, ratificando as informações trazidas pelo Pentateuco kardeciano. E baseado na frase de Paulo de Tarso, que diz: somos cooperadores de Deus, o espírito André Luiz escreveu uma mensagem que tem como título Perante a Natureza, que eu vou ler para vocês. Proteger o quanto possível todos os seres e todas as coisas, preservar a pureza das fontes e a fertilidade do solo, ampliar pomares, tanto quanto auxiliar a arborização e o reflorestamento, prevenir-se contra a destruição e o esbanjamento das riquezas da terra em explorações abusivas, utilizar o tesouro das plantas e das flores na ornamentação de ordem geral, não reter improdutivamente qualquer extensão de terra sem cultivo ou sem aplicação para fins elevados. Isso é uma parte, né, da mensagem de André Luiz, que é muito mais extensa. Mas nos dá esse pedacinho, esse trecho, uma boa noção do que nós estamos falando aqui agora. Porque a destruição é um dos instrumentos didáticos do Pai. Temos escolhas equivocadas, por isso o alerta de André Luiz e de Paulo também, nos lembrando que nós somos cooperadores de Deus. E quando nós colocamos as nossas necessidades em primeiro lugar, sem observar a importância de agir de modo consciente, pensando na coletividade, vem o dedinho de Deus e nos coloca no prumo. Ocorrem destruições como medida pedagógica para o desenvolvimento das inteligências e das morais também. Aceleram o progresso de todos os seres, que nós acabamos aprendendo pela prática os valores morais, né, que são a solidariedade, a fraternidade, o respeito, a compaixão, a paciência, a empatia, a abnegação, a valorização da vida e do meio ambiente também. Uma coisa leva a outra, porque esses fenômenos naturais que causam essa destruição são provocados pelo crescimento, muitas vezes pelo crescimento urbano acelerado e descontrolado, desprogramado, desmatamentos, aterros impróprios, aquecimento global e tantas outras situações, né, que afetam a natureza e automaticamente o clima, todos resultados de ações humanas. E Deus não permite que soframos sem um propósito. Do limão se faz uma limonada. Cada dor, cada desafio, além de uma necessidade de reparação, é uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Desastres naturais é o tema de hoje do programa Viver no Mundo, número 119, na Web Rádio Cristo Consolador. Zé Mauro. Isso mesmo. Desastres naturais. Eu vou começar colocando uma frase aqui de um confrade, Murilo Viana, que a Luzia até já deu uma introdução, mas nós vamos entender cada vez mais no andamento do nosso programa de hoje. A transição planetária se inicia quando cada um procura fazer a transição individual moral. Bom, os desastres naturais, né? Tsunamis, erupções vulcânicas, terremotos, tornados, deslizamentos, inundações, como estamos tendo agora no sul do país, né? Entre muitos outros, ocorrem. E nós os chamamos de calamidades quando esses fenômenos naturais atingem áreas habitadas, né? E causam danos,
perdas de vidas, perdas materiais para a humanidade, né? Para aqueles que estão ali envolvidos. E nos últimos anos é cada vez mais comum que haja notícias de desastres naturais em diferentes partes do mundo. Mas é aquilo que a gente fala sempre, né? Hoje a tecnologia traz notícias de todos os cantos do mundo, né? Isso sempre aconteceu. Mas hoje também, como a Luzia colocou muito bem, nós temos muitos que não aconteceriam naturalmente. Eles acontecem por culpa do homem, né? No livro A Gênese, de Allan Kardec, nós temos que tudo que é material é perecível. Inclusive o nosso corpo físico, né? O nosso corpo físico é perecível. O que fica é o espírito. O espírito é imortal. Nós somos o espírito. Mas esse que está aqui encarnado, esse corpo físico, um dia vai perecer, vai se transformar e o espírito vai embora e continua e vai ocupar outros, né? E a destruição é uma transformação. É uma transformação para o aperfeiçoamento, para a evolução. Está lá no Livro dos Espíritos. Inclusive o nosso corpo físico. Vejam que se a gente comparar o nosso corpo de hoje com encarnações nossas lá nos mundos primitivos, era um corpo muito mais grosseiro, né? Muito menos, com menos recursos do que nós temos hoje. Isso também evolui, né? A nossa matéria. A destruição, ela serve didaticamente para a percepção das escolhas equivocadas que a humanidade faz, né? Para que nós possamos perceber os erros que nós estamos cometendo. Aqueles, por exemplo, que colocam as suas necessidades em primeiro lugar, sem observar a importância de agir de modo consciente. Eles não pensam, muitos de nós não pensamos, né, na coletividade. Por exemplo, jogar lixo nas encostas, jogar lixo nos canais, nos rios. Isso vai se acumulando, isso vai criar um problema lá na frente para alguém, né? E a falta de controle nas construções, claro, aquela família pobrezinha que consegue lá um lugarzinho, de repente num barranco, para construir a casinha dele, mas isso precisa ser controlado, alguém ir lá e dizer, olha, vocês não vão poder viver aqui, vem aqui, nós vamos ajudá-los a ir para um lugar mais adequado, um dia pode isso aqui desmoronar e vocês, né, perderem a vida. Então, como medida pedagógica, para que haja a evolução da humanidade, ocorrem essas destruições, né, que aceleram o progresso de todos nós, da humanidade. Por quê? Porque assim nós vamos aprendendo na prática alguns valores morais, como solidariedade, respeito, compaixão, paciência, empatia, abnegação, a valorização da vida, valorizar o meio ambiente, né? No fundo, é tirar uma experiência disso para que a gente possa progredir e até evitar, né? E Deus renova os mundos. Deus renova os mundos, isso está na Gênesis também, né? Os planetas, a gente sabe que a Terra foi se formando, né? Ela não era como é hoje. Ela chegou por transformações. E renova os seres também. E se a humanidade está seguindo numa direção errada, a providência divina pode até alterar, de alguma forma, essa direção para trazer-nos novamente ao caminho da evolução. E a cada um de nós foi dado meios para progredir, pelo conhecimento do bem e do mal, né? E quando o ser humano aproveita esses meios e caminha, aproveitando o bem, tudo aquilo que ele pode ter, assimilar de útil, né? Ele acelera o progresso e, às vezes, a gente realiza em alguns anos o que ia exigir certo. E diz também assim, como o homem deve progredir, os males aos quais está exposto constituem um incentivo para o exercício de sua inteligência e de todas as suas faculdades físicas e morais, convidando-o à pesquisa dos meios para evitá-los. É o que eu falei aqui anteriormente, né? O Kardec está nos dizendo na Gênese que esses males são um incentivo para exercitarmos a nossa inteligência, né?
a nossa moral, o cuidado com o próximo, né? E diz ainda, a dor é o aguilhão que empurra o homem a seguir adiante no caminho do progresso. Aguilhão, a gente sabe que é aquela vara, né, pontuda que os pastores tocavam as ovelhas para elas voltarem para o rebanho. E aqui Kardec nos diz que a dor funciona dessa forma, né, para nos trazer de volta para o caminho do bem. A mãe de André Luiz faz uma citação muito interessante. Nossa dor não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Então, nós somos sempre autores dos nossos sofrimentos ou da nossa felicidade, né? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade dos homens. Aí muitos poderiam dizer, mas a calamidade é da natureza. Tudo bem, faz parte da natureza, mas por que nos atinge? Será que a culpa são desses fenômenos naturais? E aí, Ana Lu? Essa questão vem boa hora, né? Já que a gente está vivenciando, né? Apesar de não estar no sul, mas são os nossos irmãos, a gente constantemente tem que sofrer. Então, hoje nós vamos estudar como a doutrina ela trata os desastres naturais, quais as explicações, motivos para passar por essas situações que nos fazem sofrer e muitas vezes até abandonar a fé que nós temos em Deus. Até mesmo alguns espíritos nesse momento falam, eu não estou entendendo o que está acontecendo, né? E as questões dos tsunamis, dos terremotos, enchentes, né, pandemia, que nós vivenciamos há pouco tempo, tudo isso teve uma razão de ser. Então, vamos analisar duas questões que estão inseridas no capítulo da lei de disposição, ou melhor, é a lei de transformação. O que ocorre na realidade é a transformação e não a destruição, tanto no que concerne à matéria, quanto no que se refere ao espírito. Então, a gente já verifica que se a gente lança um olhar de compreensão, de tentar enquadrar nas leis de Deus, a gente já vai, peraí, já tira aquele aspecto, não que a gente não vá sentir dor, a gente não vai sofrer, não vai ficar triste, mas a gente já começa a compreender melhor. A questão 728, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a pergunta: é lei da natureza a destruição? E os espíritos responderam: preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Nós estamos embutidos aí nessa questão. Isso é muito importante a gente pensar. É claro que a nossa primeira reação ao ler uma questão como essa é de por que dessa forma? Por que não poderia a transformação ocorrer de uma outra forma, sem a gente sofrer, sem a gente sentir dor, sem a gente sofrer as perdas? Somente do nosso ponto de vista pessoal, se a gente for analisar os flagelos, a gente não vai chegar a uma resposta, porque o nosso conhecimento ele é muito limitado. E isso é provado quando a gente passa pela questão do tsunami, por esses flagelos destruidores. Então, pelos prejuízos que nos causam, é que nós vamos enquadrar esses flagelos. A outra questão também, que é muito importante, é a 737. Com que fim fere Deus? Fere aqui é uma metáfora, tá? A gente sabe que ele não tem o objetivo de nos ferir. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destrutivos? E a espiritualidade, mais uma vez, vem nos esclarecendo, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Então, a gente vai chegar à conclusão que um instrumento que Deus tem para falar, humanidade, vamos lá,
Acordem, vocês estão adormecidos, vocês estão caminhando de uma forma e vocês estão no sacolejo. Luzia e a Mauro já marcaram pontos muito importantes. Não é simplesmente uma vontade de Deus, porque eu vou fazer eles sofrerem. Não é isso. Nós também temos os nossos resgates, os nossos reajustes. Não está saindo muito, não. A gente ainda precisa, né, se ir ao encontro das leis de Deus. E a espiritualidade ainda continua na questão. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam, como eu falei anteriormente. Essas subversões, ruína de destruição, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, é uma forma que Deus tem de falar, olha só, vou acelerar o processo, tá bom? E aí é claro que a gente fica chateado com o nosso conhecer limitado, com as nossas vontadezinhas que nós temos, a gente fica chateado. Então, essa resposta dada pelos Espíritos, ela nos esclarece que ainda precisamos vivenciar os flagelos para evoluir, para que nós para que a gente comece a compreender a real razão da reencarnação. Reencarnamos para experimentar as provas e expiações que na erraticidade não são possíveis de vivenciar. Por isso nós estamos aqui. E ainda acrescentando, planeta de provas e expiações. Aí a gente vai ver que, assim, não é aquele período, como muito é dito, né, por nós, aquele período de tirar férias. Eu sempre gosto de falar que é claro que, assim, é muito bom estar aqui. Nós temos muitas alegrias, sim. Se a gente lançar um olhar, se a gente tiver um olhar de compreensão, principalmente nós, espíritos, temos a doutrina. Nós temos a codificação, um livro dos espíritos com perguntas e respostas que vem nos dando suporte para poder compreender o que acontece nesse planeta de provas e expiações. Então, como ainda estamos no plano de provas e expiações, todos os acontecimentos infelizes, eles fazem parte do planejamento de Deus para tocar os nossos corações. E olha que ainda assim, muitos irmãos continuam surdos, cegos e indiferentes a tudo que está acontecendo. A gente ainda encontra algumas pessoas falando, a pandemia não mudou nada. Muitas pessoas perderam entes queridos, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas eu não vejo mudança. Talvez a gente ainda não tenha essa clareza, mas sim, algumas coisas foram mudadas, sim. Talvez se a gente fizer uma análise individual, pessoal, a gente vai falar, isso mudou. Então, tenhamos os flagelos como impulsos para a nossa transformação e a transformação também do nosso planeta. É isso que eu queria. Com certeza, Ana Lu. Ana Lu, vê se você consegue ler a mensagem da Isabel Cristina. Está sem som. Você lê para mim? Eu estou tentando entrar aqui. Leia. Me veio uma dúvida. Desastres naturais não estariam, de uma certa maneira, ligados a desencarne coletivo? Normalmente, é o meu próximo ponto que eu vou falar, Isabel. Eu acho que, deixa eu entrar no segundo bloco, que eu vou falar sobre exatamente desencarne coletivo. Aí você vai compreender melhor. Vou jogar um pouquinho mais para frente essa sua dúvida. Ia dar spoiler, né? Pois é. Então, vamos seguindo. E também nós temos a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Nós já ouvimos falar dos elementais, né, dos seres elementais, que são seres singulares, multiformes, invisíveis aos olhos humanos, mas sempre presentes em todas as atividades da natureza, além, né, do plano físico. Eles são veículos, né, da vontade de Deus, e eles potencializam as forças e as leis e os processos naturais. Eles são encontrados por todas as partes,
na natureza, na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, na profundidade, né, na subcrosta, nos elementos vulcânicos. Eles são invisíveis, né, aos nossos olhos, mas executam incessantemente um trabalho imenso e nos mais variados aspectos nos reinos da natureza, né, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais, aos seres humanos. E essa fonte está pela Casa André Luiz, né, que vem dissecando esse tema brilhantemente. E segundo o Divaldo Franco, né, o Divaldinho, essas entidades, elas são orientadas por espíritos superiores, porque ainda não dispõem de um certo discernimento, né, um discernimento suficiente para agir por conta própria, porque ainda não adquiriram essa faculdade de pensar livremente. E aí executam esses trabalhos mais pesados ligados à matéria. Então, essa parte também climática tem esse envolvimento. Os seres mais desenvolvidos e inteligentes comandam, e os que estão ali menos desenvolvidos, mais ligados à matéria, fazem esse trabalho mais ligados à matéria, mais pesado. E, posteriormente, né, como tudo evolui, eles passam para outras experiências evolutivas para continuar o seu processo evolutivo, assim, né, como todos nós passamos. E Manuel Filomeno de Miranda, ele nos fala que toda cultura religiosa, ou do passado, ou do presente, nós vamos encontrar menção sobre esses seres, né, que trabalham nas energias densas da matéria. E aí tem vários nomezinhos, né, que são ditos aí pela literatura. E na questão 536 do Livro dos Espíritos, eles nos explicam que os grandes fenômenos da natureza, os que são considerados, né, como desastres, perturbações, algumas vezes têm como razão imediata o ser humano. Na maioria dos casos, tem simplesmente o objetivo de reestabelecimento e equilíbrio e harmonia das forças físicas da natureza. E Kardec também, no Livro dos Espíritos, ele pergunta, né, que ele é extremamente questionador, ele vai ali perguntando até esgotar todo o tema. E ele pergunta para os espíritos se exercem também uma influência sobre esses elementos para agitar, ou para acalmar, ou para direcionar. E os espíritos respondem que sim, e que atuam como agentes da vontade divina. Ou seja, é o que nós sempre dizemos, não cai uma folha sem que Deus permita. E também, todos esses movimentos que para nós, na nossa pequenez, no nosso pequeno conhecimento, nós achamos que é um desastre, que é um horror, na verdade, como a Ana Lu bem disse, é uma transformação e que vai para acelerar o nosso processo. E por quê? Porque nós estamos ali patinando, de vez em quando a gente precisa de um empurrãozinho para poder andar mais um pouquinho, seguir mais adiante, subir mais um degrau. E no Rio Grande do Sul, nossos irmãos, né, que foi, né, e está sendo ainda abalado por essas enchentes devastadoras, que também trouxeram muito sofrimento para as pessoas e para os animais de lá também, e nós ficamos perguntando, por que disso? E o Espiritismo, ele nos oferece explicações para esses eventos, que nos ajuda a entender por que Deus permite que acontecimentos tão dolorosos ocorram. Faz parte do nosso processo evolutivo, encarnados num planeta de provas e expiações, num planeta tão materializado, porque nós somos materializados e estamos sujeitos a calamidades naturais que acontecem a todos, sem distinção, provocando mudanças, aprendizado, conscientização do outro e também em relação aos reinos, né? Aos outros reinos, mineral, vegetal, animal. Então, nos traz uma conscientização, é um momento de reflexão. E dessa forma, esses flagelos, né, como as enchentes do Rio Grande do Sul, são vistos como uma oportunidade da humanidade reveja as suas prioridades, que desperte a solidariedade e promova mudanças positivas, porque nós ainda estamos tão ligados no automatismo,
tão desligados das leis do Pai e acabamos infringindo as leis diariamente. Pequenas infrações, grandes infrações. Então, tem uma hora que nós temos que dar uma pausa, respirar e perceber o que está em volta de nós, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos plantando para colher posteriormente. Então, não vamos falar em taxar o que está acontecendo como resgate coletivo, como karma, que foram pessoas que lutaram na Guerra dos Farrapos, né, como tem alguns aí falando. Nada disso. Na verdade, isso não importa. Cada um passa o que tem que passar. E o acerto de contas é com Deus, não é com nenhum de nós. E o que devemos nos preocupar não é o porquê isso está acontecendo, e sim para quê? Qual é o aprendizado que devemos ter com tudo isso que aconteceu e ainda está acontecendo? Porque é um aprendizado para quem passa, claro, evidente, e merece todo o nosso apoio, nossa solidariedade, fraternidade, apoio financeiro, inclusive, apoio material, nosso respeito, nossa empatia, mas também nós que estamos assistindo, também temos que parar, desligar um pouquinho o automático e perceber o que eu também tenho que aprender com isso. Por tabela, o que eu também tenho que aprender com isso? Nos conectarmos com a corrente do bem, ter empatia, solidariedade, encarar como um irmão, como um próximo, orar por todos os envolvidos, as vítimas, os voluntários, todos que estejam ali envolvidos, que sejam resignados, que tenham força necessária para poder recomeçar uma vida, que não é fácil, recomeçar do zero. Não nos esqueçamos que estamos vivenciando uma transição planetária e é uma fase dolorosa, é uma fase de ajustes, de muito resgate moral, de muitas provas e de muitas expiações também. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Que sejamos resignados, acreditando que o Pai sempre proverá em nossas necessidades reais, não aquela que nós, seres imperfeitos, julgamos ser necessidade. E no Evangelho, capítulo 25, que é o que eu mais gosto de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que se Deus tem o cuidado de vestir as ervas do campo, né, que fala dos lírios do campo, que existem hoje e amanhã não vão ser lançadas na fornalha, quanto maior não será o cuidado dele para nós, né, conosco, que somos as suas criaturas. E aí Mateus, né, porque é Mateus que é o evangelista desse pedaço, que fala, ó homens de pouca fé. Então, que tenhamos fé em Deus, porque Ele provê em nossas necessidades, e que ninguém carrega o fardo que não é seu. Então, que cada um que esteja passando por isso consiga adquirir o conhecimento, o aprendizado necessário para poder seguir. E que tenha força mesmo, porque vão precisar de muita força moral, força emocional e também um apoio financeiro. E que possamos também, da nossa maneira, da nossa pequena forma de contribuir, mas que possamos contribuir, cada um dentro das suas condições. Zé Mauro. Pois é. Existe a lei de destruição, né, que é uma das leis morais de Deus, como está no Livro dos Espíritos, já citamos, e fica claro que existe para o melhoramento, aperfeiçoamento moral e espiritual da humanidade, de cada indivíduo, né? A destruição é um fator gerador de transformação, não só, como eu disse aqui, que está na Gênese, de tudo que é matéria, o próprio mundo, os planetas, o universo se transforma, mas precisamos nos transformar enquanto espíritos, o nosso ser, né? E Deus não castiga, não causa o mal. Ele estabeleceu leis de sabedoria, cujo objetivo é o bem, é a nossa evolução. E quanto mais consciência a humanidade conquista, menos esses desastres tendem a ocorrer, né? A consciência, como falamos aqui no geral, né? Do próprio mal nasce o bem, levantando lições, questões para reflexão. É como um curso intensivo daquilo que o Evangelho tenta nos ensinar, né?
nós vamos aprendendo dessa forma, com choque, né? Quando a gente tem esse choque, vê uma tragédia ou passa por uma, a gente vai aprendendo os verdadeiros valores da humanidade, da nossa reforma íntima, que tanto os espíritos nos ensinam, a gente podia simplesmente lendo, estudando, aprender. Humildade, igualdade, respeito, solidariedade, amor ao próximo, paciência, né? Principalmente o amor ao próximo, que vai unir isso tudo praticamente. O sofrimento é como um alerta para educar, né? Modificar, promover uma mudança de postura. Alguns indivíduos não conseguem perceber a importância que é mudar de atitude, porque é difícil. Você levanta, não vou mais ser assim, não, mas mudar mesmo é difícil. E faltando maturidade, né, não compreende que os males são consequência de seus atos. E muitos preferem culpar até Deus. Quem já não viu, né, alguém dizendo, poxa, que coisa horrível está acontecendo ali, como é que Deus permitiu? Ou com ele mesmo. Como é que Deus permite que isso aconteça comigo? Deus me abandonou. Não percebendo essas pessoas que as doenças, as fraquezas, as fatalidades, né, são resultados de suas escolhas, de seus atos, das suas decisões no uso do livre-arbítrio, e não de Deus. Infelizmente, muitos entram essa espiral de reclamações, de revolta, de vitimização, né? Eu sou um pobre coitado, Deus me abandonou, e sempre colocando a culpa em fatores externos, né? Nos outros, no mundo, em algo que aconteceu, mas não busca modificar o seu padrão de vibração, a sua própria consciência. É aquela reforma íntima que a gente tanto fala, né? Para realmente melhorar isso. Porque nós temos que valorizar a coletividade. É disso que nós estamos falando principalmente aqui, né? Porque na hora de uma tragédia dessas, é preciso que a coletividade haja junta. Mas não é a coletividade na visão micro que a gente normalmente tem. Eu cuido da minha família, meus amigos, vizinhos, pessoal do trabalho. Nós temos que pensar em termos de humanidade. Mas adianta eu pensar assim? Adianta. Quando todos nós formos pensando assim, esses pensamentos vão se unindo, né? Cada um de nós sendo mais fraterno, solidário, de forma mais abrangente. A gente, às vezes, é bonzinho com um amigo, com aquela pessoa da família que está doente, mas não vai visitar um doente que não é muito amigo, passa na rua, não ajuda uma pessoa que está caída ali. Isso tem que ir crescendo dentro de nós. Nós somos causadores, temos que ter consciência disso, das nossas próprias tragédias. Mas tanto daquela, a gente fala, nossa tragédia pessoal, sim, mas a nossa tragédia da sociedade em que vivemos também. Também somos responsáveis pelas tragédias mundiais. Todos nós, toda a humanidade que está aqui nesse planeta. Mas nós custamos a admitir essa verdade, né? Nós insistimos em olhar para o mundo e achar que todos os males não vão nos atingir, né? Mas estão acontecendo ali fora. Isso é orgulho, o egoísmo daquele que não se preocupa. Ele coloca os seus interesses na frente, seus desejos, suas opiniões, tudo em primeiro lugar. É necessário sairmos desse egoísmo, perceber que o importante é humanizar a vida, as relações, e a transformação se inicia no indivíduo, né? Até atingir a coletividade. Se cada um de nós ficar esperando a sociedade, a coletividade mudar para a gente mudar, ela não muda nunca, porque a mudança da coletividade é justamente feita pela mudança de cada indivíduo que pertence a ela. E toda a dificuldade aparece realmente para reorientar os caminhos, mudar as perspectivas. É como eu falei, aquele aguilhão que fazia a ovelhinha voltar para o rebanho. Tudo tem um motivo para ser, para acontecer. Sabemos que nada é por acaso. E as fatalidades acontecem quando estamos acomodados, são frutos de nossas escolhas individuais, coletivamente, não são castigos divinos.
A gente não vai dizer que aquela pessoa que estão passando por aquilo é como a Luzia falou, cada um tem a sua história, né? A sua programação aqui nessa encarnação. Mas aí, será que não houve uma acomodação de quem podia fazer algumas atividades antes para evitar, como falamos aqui, criar uma consciência, uma inteligência, que nós temos condição para isso? E nós estamos todos interligados, vivemos coletivamente para crescermos intelectualmente, moralmente, e a vida está estruturada no princípio da solidariedade. Basta dizer que o nosso Mestre Jesus deixou de mais forte é amar ao próximo como a si mesmo, né? E o conhecimento da doutrina espírita traz a consciência de quem somos e de o que nós estamos fazendo aqui, né? Ana Lu. Ana Lu, você dá só um tantinho? Deixa eu só responder o Gustavo. Por favor. E a Nilra. O Gustavo coloca assim: pois é, Luzia, a questão 741 do Livro dos Espíritos explica que muitos dos flagelos resultam da imprevidência do homem e que muitas vezes esses males são esses males que são agravados pela negligência do homem. E nós falamos isso logo no primeiro bloco, porque não só é agravado pela imprevidência do homem, pelo egoísmo, pela ambição, mas também há muitas, e como essa conscientização de preservar o meio ambiente, os animais, os mares, os rios, a habitação descontrolada e também os terrenos improdutivos, tudo isso ocasiona. E como a mentalidade demora muito, a conscientização demora muito a ser feita, ainda há pessoas que afirmam que toda essa negligência, essa agressão ao meio ambiente não tem nada a ver com a perturbação que está havendo na climatização do mundo, né? Com esses desastres todos que estão acontecendo aqui, né, no Rio Grande do Sul, como na Europa, na Índia, né? A Índia é um calor extremo, na Europa, inundações, na Alemanha, eles lama, né? Uma cidade inteira, né? Invadida pela lama. Então, com certeza, são imprudências, né? Imprevidências, egoísmo exacerbado, né? Dos homens e também muita ambição, né? Porque muitas vezes acontece por ambição descontrolada. E a Niura, ela completa. E também para lembrarmos que tudo que temos de material é só uma ilusão, pois perdemos da noite para o dia e possamos juntar muitos bens morais e espirituais. Somos usufrutuários, né, Niura? Nós não somos usufrutuários, são os talentos que nos são emprestados e que nós vamos ter que prestar contas ao final dessa encarnação. Então, que possamos usar com mais sabedoria, porque nada nos pertence. Como você bem colocou aqui, só os bens morais e os espirituais são os únicos que vão nos acompanhar. Ana Lu? Como eu comentei, né, Luzia? Fala, Zé Mal. Está sem som. Está sem som. Tudo que é matéria é perecível, como eu comentei, que está lá na Gênesis. É exatamente o que a Nilra está falando. Tudo isso vai embora. Quando a gente morre, fica tudo aí, né? A frase famosa. O nosso corpo também. O espírito é que fica. E esses bens morais, a intelectualidade, o conhecimento, o amor ao próximo, isso fica onde? Fica na nossa consciência, que está no nosso espírito. Isso é o que vai conosco. Então, os bens que realmente nos pertencem são esses da nossa reforma íntima, esses da nossa evolução moral e espiritual. O resto pertence tudo a esse mundo e fica aqui se transformando e transformando. Não é isso? E nós esquecemos disso constantemente, né? Bom, vamos falar então sobre o desencarne coletivo, que a Isabel tinha perguntado. O desencarne coletivo, ele é o nome dado para o fenômeno de desencarnação de um grande número de pessoas que faleceram em virtude de alguma tragédia ou catástrofe. O Raul Teixeira, ele faz uma explicação sobre o desencarne coletivo fantástica. Ele nos diz:
que um psicoímã recolherá para o além um acidente de navio, um acidente de avião, incêndio, um tsunami, toda leva de pessoa com o mesmo tipo de débito, não que tenham feito a mesma coisa, mas que estão em cursos no mesmo artigo, como preconceito, pornografia, furto social, exploração humana, nos esclarece que o Criador reuniu todos que tinham o mesmo débito moral, tá? E eles fazem essa passagem. Entendemos, então, que ele reunirá muita gente. Então, é aquela famosa frase aqui no Espiritismo: nada é por acaso. Esclarece ainda o Raul Teixeira que ainda somos humanos porque erramos. O que nos mantém ao mundo dos humanos são as... Perdão. O que nos mantém no mundo dos humanos são a continuidade dos nossos erros, ou seja, vamos percorrer um longo caminho para chegar à angelitude. Após essa fabulosa explicação, nós conseguimos compreender mais ainda que não se trata de um capricho do Criador, mas de uma forma de auxiliar a humanidade ao evoluir. E todos nós temos um tempo no orbe terrestre. Por isso a doutrina nos alerta de não perdermos a oportunidade de fazer o bem, de buscar o autoaprimoramento, de investirmos no espírito, pois ele é eterno. O Zé Mauro acabou de falar isso. Eu vou trazer um caso aqui, a tragédia no circo, que foi muito conhecida por todos nós no Rio de Janeiro, que aconteceu em 1961. Mas antes eu gostaria de falar sobre a questão 738A do Livro dos Espíritos, que ela nos diz assim: mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Porque é lógico que a gente fica pensando nisso. Mas e nesse bolo? Não está indo todo mundo assim? Eu conheci uma pessoa que ela era ótima. E eu acho que esse exemplo que eu vou trazer aqui, da tragédia do circo, ele vai explicar exatamente essa questão. Mas a resposta da espiritualidade para essa questão do Kardec foi: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Então, é como o Zé Mauro e a Lúcia já marcaram: a gente fica muito aqui, a gente fica lamentando tudo que acontece aqui. E a gente precisa urgentemente lançar um olhar futuro, um olhar mais profundo sobre esses acontecimentos. Vamos falar então um pouquinho sobre a tragédia no circo. Essa tragédia no circo, ela está contada no livro Cartas e Crônicas, pelo irmão X. Eu vou contar a tragédia no final. Vocês vão lembrar melhor dela no final. Mas esse texto do livro Cartas e Crônicas nos diz que no ano de 177 da nossa era, na cidade de Lyon, estava abarrotado de gente. Não se tratava de nenhuma das assembleias tradicionais do altar do imperador, e sim de compacto ajuntamento. A gente sabe que nessa época, né, Marco Aurélio reinava. E ele, piedoso, embora piedoso, ele não havia ordenado nenhuma perseguição aos cristãos, mas ele permitia que se aplicassem com o máximo de rigor todas as leis existentes contra os cristãos. Então, eu não dou ordem direta, mas eu também sei que acontece, também não faço nada, eu lavo as minhas mãos. E o texto continua: a matança por isso perdurava terrível. Então, nós estamos falando de um tempo que existia tortura, que existia matança, e ele falava, e aqui o texto continua: ninguém examinava necessidades ou condições. Mulheres, crianças, velhos, doentes, tanto quanto os homens válidos e personalidades prestigiosas que se declarassem fiéis ao Nazareno eram detidos, torturados e eliminados sumariamente. Eu tenho certeza que vocês conhecem bem essa passagem. Então, a gente sabe que existia aquele show do horror, né? As pessoas eram reunidas
e que elas eram jogadas às feras, elas eram devoradas, existia esse massacre de milhares de vítimas, né? E era como a gente costuma falar, né? Dá para o povo pão e circo, e o povo se contentava. Olha, aí eu pergunto, onde nós estávamos nessa época? É importante a gente pensar. Nós éramos aqueles cristãos que estavam passando por aquele momento, ou nós estávamos lá na plateia aplaudindo e falando, não tem nada demais. E aqui, neste texto, nos diz que mais de 20 mil pessoas já haviam sido mortas. Aí vem a questão que eu vou trazer para vocês sobre a tragédia do circo, que vem nesse texto nos explicando. Quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reuniu todos os responsáveis que, em diversas posições de idade física, se aproximaram de novo para a dolorosa expiação no dia 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, Rio de Janeiro, em comovedora tragédia num circo. As labaredas fora de controle se alastravam rápidas, ceifando em poucos minutos muitas vidas. Os animais assustados completaram a tenebrosa catástrofe, pisoteando pessoas em correria desesperada. Algumas pessoas devem lembrar desse acontecimento trágico do circo. E aqui ele encerra o texto nos dizendo a reação de uma ação praticada há muitos séculos chegava ao endereço certo, ainda que para nossos olhos o acontecimento pareça fruto do acaso ou da má sorte daqueles que pereceram. É a justiça divina conduzindo aos nossos lábios a taça que nós mesmos envenenamos. Eis a lei de causa e efeito. Então, aqui, meus queridos irmãos, estamos constatando, através desse texto, que nada é por acaso. O véu do esquecimento nos impedirá de lembrar o resgate que está sendo realizado. Mas Deus tudo sabe. E sabemos que progresso se faz com alguns nascimentos e alguns velórios. É uma frase dita por Haroldo Dutra no Congresso Espírita. E é assim que se dá a nossa renovação. Então, diante de um flagelo que possa, lógico, nos deixar temerosos, vamos trazer toda a compreensão, tudo que a doutrina espírita constantemente vem nos apresentando para que a gente possa tentar mitigar o sofrimento daqueles que estão passando por essas duras provas. É isso, Luzia? Com certeza, é o bem sofrer, né? A resignação o tempo todo. Porque em suas experiências evolutivas, né, nós, seres humanos, nós passamos por privações, por situações difíceis, e que às vezes faltam até mesmo o essencial, né? O básico essencial para a sobrevivência, falta comida, falta roupa, falta agasalho, e faz parte, né, desse processo evolutivo. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos ensina ao bem sofrer, que é o que a Ana está acabando de dizer. Então, que é sofrer com resignação, com fé, fé nos desígnios de Deus, fé no futuro, fé nos benfeitores espirituais e fé em nós mesmos, porque Deus acredita em nós e confia em nós. E Ele só coloca nos nossos ombros aquilo que nós podemos carregar. Não nos dá prova ou expiação impossível. Difícil, mas não impossível. E como diz, né, ainda, né, o evangelista Mateus, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. E cada dia basta o seu mal. Pensemos nisso. Zé Mauro. É isso aí. E, na verdade, ninguém vive sem depender de outras pessoas, né? A solidariedade é tão importante que no ciclo da vida, Deus criou de forma que nós, no início, ao nascermos, nós não sobrevivemos se não cuidarem da gente. Se abandonar um bebê recém-nascido, ele vai morrer. E aí, no final da vida também, o idoso pode chegar a um ponto que ele não consiga mais sobreviver se não tiver alguém cuidando dele.
E por que que nesse intervalo a gente não entende que nós estamos aqui para interagir uns com os outros, né? É necessário despertar a consciência para a nossa responsabilidade na contribuição do progresso do planeta. E a escritora Evelyn Freire de Carvalho, no livro A Morada dos Espíritos e Suas Leis, diz assim: mesmo sendo a destruição necessária para oportunizar a regeneração dos seres, a natureza nos cerca de meios de preservação e de conservação, com o fim de evitar a destruição, que ela ocorra antes do tempo necessário, primando em tudo pelo equilíbrio. Ou seja, a natureza nos dá as condições, se nós soubermos agir, de evitar essas calamidades. Vamos caminhar conscientes das nossas ações, agindo no bem e com muita oração pelos nossos irmãos que estão sofrendo e por aqueles que estão acudindo nesse momento tão difícil no sul do nosso país. Meus queridos irmãos, caminhada, né? O que hoje nós podemos guardar desse humilde estudo não sabemos de nada. Peçamos sabedoria para passar todos esses acontecimentos tristes na visão humana, mas de bênçãos sob a ótica espírita. A inteligência suprema do universo não comete erros, não esqueçamos disso. Guardemos confiança no Senhor, por mais que sofremos com tudo que está acontecendo. Apesar de espíritas, não significa que nós não vamos sentir, nós não vamos ter medo, dúvida. A doutrina espírita, ela não tira a dor de ninguém, mas ela tira o desespero. E nós já temos conhecimento suficiente para poder aplicar isso no nosso vida. O nosso carinho e o nosso desejo de paz no coração a todas as vítimas dos flagelos naturais, as vítimas do Rio Grande do Sul e dos outros desastres que ainda estão ocorrendo no nosso país. É isso. Que possamos ser empáticos com as pessoas do Sul e com as pessoas ao redor do mundo, né, que continuam sofrendo também. Vamos dar boa noite aos nossos amigos. Vamos lá. Minha tia Edila linda, boa noite, minha tia. Boa noite, tia Edila. Tia Edila. Rui Eduardo, boa noite. Olá, Rui, um abraço. Isabel Cristina. Oi, Bel. Gustavo, boa noite. Daniela Anjos, boa noite. Oi, Dani. Tetê, boa noite. Tetê Rivera, Maria Tereza. Olá, Tereza. Isabel Cristina, Gustavo, Nhura, boa noite. Obrigado pela colaboração, Nhura, Gustavo, Isabel. E Gustavo dando boa noite a todos. Zé Mauro, você faz para a gente a prece de agradecimento e encerramento? Claro. Então, irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos e dando graças a Deus, graças a Jesus, agradecer primeiramente por mais esse momento, esta hora de um pouco de aprendizado que possamos ter tido, cada um de nós, com certeza, se tocou em algum momento, e agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade. E que pedimos que essa consciência de tudo que ouvimos aqui, não só acalente o nosso espírito, mas que nos faça orar mais e mais, com mais força, e também ajudar, da forma que pudermos, aqueles irmãos que estão necessitados. E essa consciência da humanidade como um todo seja mais forte em nós a cada dia. Obrigado, Pai, e que nós possamos estar aqui na próxima semana, que tenhamos todos uma excelente semana. Obrigado aos nossos guias que nos acompanharam, certamente, durante esse estudo. Graças a Deus e graças a Jesus.
E boa noite a todos. Não se esqueçam, terça-feira que vem, 19 horas, na Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Até lá, não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho. Beijos, até semana que vem. Pessoal, uma ótima semana. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.